Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida dos irmãos. Meu nome é Welles Pereira. Você seja muito bem-vindo ao canal Minuto de Fé. Hoje, para estarmos aqui deixando mais uma passagem da Palavra de Deus. Hoje eu quero estar deixando um estudo que fala sobre o julgamento do crente, do cristão. Porque nós podemos observar nos dias atuais o quão muitos cristãos estão andando de conformidade com o mundo, estão muito tranquilos em relação à salvação e não estão se preocupando em andar em santidade com o Senhor, não andar de acordo com a palavra de Deus. Então a mensagem que eu vou deixar hoje não é de acordo com o meu pensar, mas de acordo com o que está escrito na palavra do Senhor. Então eu vou te deixar algumas mensagens da palavra de Deus para você estar meditando, para você estar conhecendo mais sobre o julgamento que todos nós vamos ter perante o nosso Senhor. Mas antes de eu deixar essa mensagem, esse estudo, eu gostaria que você, se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal para a gente poder estar sempre compartilhando da palavra de Deus, conhecendo mais a cada dia a palavra do Senhor, para nós estarmos nos fortalecendo a nossa fé, para estar conhecendo mais da vontade de Deus na nossa vida e para termos mais bagagem para poder andar de acordo com o Senhor Jesus Cristo e com a sua palavra. Se inscreva aí no canal, assista o vídeo até o final, deixe o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo. Seja crítica ou sugestão, se você gostou, deixe o seu joinha. Não deixe de compartilhar os nossos vídeos e possamos cada vez mais estar ganhando conhecimento e instrução na palavra do Senhor. A Bíblia ensina que os crentes terão um dia de prestar contas ante o tribunal de Cristo, de todos os seus atos praticados por meio do corpo, sejam bons ou maus. Nós podemos ver atualmente muitos que se consideram já salvos, e essa realmente é uma palavra do Senhor para aqueles que se arrependem, para aqueles que se entregam ao Senhor Jesus Cristo, mas muitos estão andando de acordo com as concupiscências desse mundo. E não pode ser assim. Nós devemos viver separados do mundo. Devemos andar no mundo, porque estamos no mundo, mas separados das obras do mundo. Não praticar as obras que o mundo tem para nos ensinar, para nos tirar da presença de Deus. Então, eu quero te deixar primeiramente o versículo que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está escrito: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, aqui nessa passagem, nesse versículo, o apóstolo Paulo já nos ensina, já nos orienta que todos nós vamos passar por esse julgamento. Não vai haver exceção. Não só os ímpios, mas todos aqueles justos, todos aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo, também passarão por esse julgamento. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, que não podemos andar segundo a vontade do mundo, mas fazer a vontade de Deus. Todos os crentes serão julgados, não haverá exceção. Vamos ler lá no livro de Romanos, no capítulo 14. Eu vou estar lendo para você do versículo 10 ao versículo 12, para a gente ver o que está escrito lá. Está escrito: tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Aqui, novamente, o apóstolo Paulo volta a nos orientar que todos nós vamos dar contas a Deus. Então, é sem exceção, porque muitos cristãos se acham mais santos do que outros e, de repente, imaginam que vão entrar no reino dos céus simplesmente pela sua bondade, pelas suas obras, pelo seu arrependimento,
mas todos teremos que passar pelo tribunal do Senhor, para que sejam julgadas as nossas obras. Então você pode me perguntar, mas quando será isso? Quando acontecerá? A palavra de Deus também tem a resposta de quando isso acontecerá. Esse julgamento ocorrerá quando Cristo vier buscar a sua igreja. Nós podemos ver quando, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, eu quero estar deixando para você do versículo 14 ao versículo 17. 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 17. Olha o que está escrito. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí no versículo 18, ele ainda dá um final, falando assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, aqui o apóstolo Paulo também nos orienta, ele nos ensina quando isso acontecerá, na vinda do Senhor, quando ele levar a todos os justos, e vai haver esse julgamento. Então você vai me perguntar, mas quem será o juiz? Será o Pai ou será o Filho? A Bíblia também nos orienta, a Bíblia nos ensina, porque a palavra de Deus ela tem resposta para todas as nossas perguntas, todos os nossos questionamentos, é só nós estarmos buscando na palavra de Deus. Por isso esse estudo que nós fazemos é importante, porque aqui, sobre um tema, nós vamos buscar na palavra as respostas. Porque a Bíblia, ela se explica, ela não necessita de que nós queiramos explicá-la, mas ela própria se explica. O juiz desse julgamento é Cristo. Então está escrito lá em João 5:22, vamos lá para nós estarmos lendo, no livro de João, do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 22. É importante nós estarmos nos orientando através da palavra de Deus, porque é ela que nos ensina. Está escrito assim em João 5:22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então é o Filho, Jesus Cristo, quem vai nos julgar. E esse julgamento ele vai fazer em cima da palavra que ele nos deixou. Ele já nos deixou os ensinamentos, nos deixou as leis, nos deixou todos os mandamentos para que nós andemos neles. Então aqueles que não andarem de acordo com essa palavra vão estar fora do reino de Deus, porque o Senhor já deixou toda a determinação para entrarmos no seu reino. A Bíblia fala do julgamento do crente como algo sério e solene, mormente porque inclui para este a possibilidade de dano ou perda, de ficar envergonhado diante dele na sua vinda, e de queimar-se o trabalho de toda a sua vida. Esse julgamento não é para sua salvação ou condenação, é um julgamento de obras. Vamos ler no livro de 2 João, no versículo 8, lá no finalzinho, próximo do livro de Apocalipse, você vai ver, antes do livro de antes do livro de Judas e de Apocalipse, você vai ver segunda carta de João. Você vai ver aí no versículo 8, está escrito assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então não adianta a gente viver uma vida toda de comunhão, de obras, de santidade, e perdermos a nossa comunhão de repente por causa de um pecado, de um erro que nós fizermos.
Então é importante nós estar vigiando durante toda a nossa vida, para que não entremos em pecado, em condenação, até que chegue o julgamento. Aí você me pergunta, mas tudo será conhecido? Todas as obras vão ser expostas ou não? A Bíblia também responde que tudo será conhecido. A palavra comparecer significa tornar conhecido, aberta ou publicamente. Deus examinará e revelará abertamente na sua exata realidade nossos atos secretos. Vamos ver lá em Marcos 4:22 o que está escrito a esse respeito. Sobre as nossas obras, que nada vai ficar escondido. Tudo vai ser exposto, porque Deus, ele vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. A palavra de Deus diz que os seus olhos estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Toda obra será manifesta. Aí em Marcos 4:22 está escrito assim: pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Aqui é Jesus falando na parábola da candeia, que nada vai ficar escondido, tudo vai ser manifesto. Então, é onde nós precisamos cuidar para que possamos ter uma vida de luz, uma vida de santidade na presença do Senhor. Evitar os erros, os pecados, a maldade do nosso coração, mas andarmos de acordo com a palavra de Deus. Vamos ver também Romanos 2,16, que fala também assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Aqui o apóstolo fala também que no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Então, todos os nossos segredos, tudo aquilo que nós achamos que está escondido, que está guardado, tudo vai ser revelado e vai ser julgado. Também vai ser julgado o nosso caráter, o caráter de cada um. Aqui em Romanos mesmo, no capítulo 2, eu vou ler para você do versículo 5 até o versículo 11, olha o que está escrito. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, não há assim separação. Esse julgamento é para todos. Aqui Paulo dá um exemplo de judeu e grego, que ele quer dizer que todos, independente de nacionalidade, de cor, de raça, de credo, todos vão passar pelo julgamento de Deus. Também as nossas palavras vão ser julgadas. Tudo aquilo que nós falamos será julgado. Sejam boas ou más as nossas palavras, elas também vão ser julgadas. Vamos ler lá em Mateus, no capítulo 12. Se você quiser acompanhar, buscar na palavra de Deus, é ótimo. Mas se não, você apenas ouça o que a palavra de Deus diz para a sua instrução. Aqui está escrito assim, o Senhor Jesus nos falando: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então é motivo de nós estarmos cuidadosos com aquilo que nós falamos no nosso dia a dia. Principalmente em oculto, né? Porque o Senhor está vendo, o Senhor está sabendo de tudo aquilo que nós falamos e pensamos, tudo que está guardado em nosso coração, o Senhor sabe. Também as nossas boas obras.
vão ser julgadas. Em Efésios 6:8 também, vou deixar para você aqui essa passagem. Efésios, livro de Efésios, está depois do livro de Gálatas 6, no versículo 8 está escrito: certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então, faça a sua obra, faça boas obras, sabendo que o Senhor sabe tudo aquilo que você está fazendo. Tudo aquilo que você faz de bom, o Senhor vai te dar recompensa, porque Deus não fica devendo nada a nenhum de nós. Ele não precisa nos dever nada. As nossas atitudes também vão ser julgadas. Lá em Mateus 5:22, tem um versículo que fala sobre isso também. Mateus 5, vamos lá, 5:22. Olha o que está escrito em Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, pode ser a palavra pequena que você fala, qualquer um de nós fala contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, nós vamos estar sendo julgados também. Os nossos motivos também, que muitas vezes nós praticamos o mal, fazemos alguma coisa errada e sempre procuramos um motivo para aquilo, para tentar nos justificar diante de Deus. Vamos ler em 1 Coríntios 4, no versículo 5, o que fala sobre isso? 1 Coríntios 4, 5. Como eu falei para os irmãos, a própria palavra de Deus, ela se explica. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta sobre tudo, sobre todas as nossas dúvidas. Está escrito assim em 1 Coríntios 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, não precisa ficar preocupado, não. Tudo vai ser julgado, tudo a seu tempo, no tempo do Senhor. A nossa falta de amor também vai ser julgada. Nossa falta de amor ao próximo. Vamos ver em Colossenses, no livro de Colossenses, para nós termos uma explicação mais clara aqui. Colossenses está aí depois do livro de Filipenses. Colossenses, vamos ver aqui, 3:23. Colossenses 3:23. Olha o que está escrito: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, quando você estiver fazendo uma boa obra, saiba que você está fazendo a Deus e não aos homens. Então, não precisa escolher para quem você está fazendo, não. Porque, independente de quem seja, você está fazendo para o Senhor. Nosso trabalho e ministério também vão ser julgados. Como eu disse, Deus não fica devendo nada a ninguém. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Está escrito, vamos ver lá em 1 Coríntios 3:13, que fala sobre o nosso trabalho e ministério. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Olha o que está escrito. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, as nossas obras todas vão ser manifestas, todo o nosso trabalho que nós fizermos na obra de Deus, ou pelo irmão, ou pelo próximo, tudo vai ser revelado e compensado. Aqui nós vamos, em suma, o crente terá que prestar contas da sua fidelidade ou infidelidade a Deus. O crente, ou seja, o cristão, terá que prestar contas da sua fidelidade ou infidelidade a Deus. 1 Coríntios 4, está escrito lá em 1 Coríntios 4, bem aí onde você está mesmo, 1 Coríntios 4,
do versículo 2 ao versículo 5. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Aqui, novamente, o apóstolo Paulo sempre nos orientando que nada vai ficar escondido, tudo vai ser revelado. Das suas práticas e ações, todas as nossas práticas e ações dos crentes, dos cristãos, tudo vai ser revelado, tendo em vista a graça, a oportunidade e o conhecimento que recebeu. Vamos ver em João 5:24. Então, nós estamos recebendo hoje o conhecimento de Deus para colocar em prática. Estamos conhecendo, estamos recebendo alimento espiritual para andarmos de acordo com a palavra de Deus. Então, aqui, nesse estudo, nós aprendemos que nós precisamos usar esse conhecimento e usar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para andar de conformidade com a sua palavra, para não ficarmos devendo nada a ninguém e andar em boas obras. Olha o que está escrito em João 5:24, sobre a oportunidade e o conhecimento que nós recebemos. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso aqui é uma explicação do Senhor Jesus Cristo, e aqui ele fala que se nós andarmos de acordo com a sua palavra, passaremos facilmente pelo juízo. Então, é de acordo com a palavra de Deus que nós devemos andar, se nós queremos entrar no reino de Deus e receber a salvação. As más ações do crente, ou seja, do cristão, quando ele se arrepende, são perdoados no que diz respeito ao castigo eterno. Vamos ler em Romanos 8, versículo 1. Bem no comecinho no livro de Romanos 8, versículo 1 está escrito: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Então, não há condenação se nós andarmos de acordo com os mandamentos do Senhor Jesus, de acordo com a sua palavra. Mas são levadas em conta quanto à sua recompensa. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Em Colossenses 3:25. Vamos ler lá em Colossenses 3:25. Olha o que está escrito lá. Colossenses 3:25. 3:25. Está escrito assim: Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então, se nós somos injustos, serão injustos conosco também. É importante nós sermos justos para receber a justiça das pessoas e de Deus. As boas ações e o amor do crente são lembrados por Deus e por Ele recompensados. Já estamos finalizando. Vamos deixar aqui mais uma passagem que se encontra lá no livro de Hebreus 6:10. Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Olha o que está escrito. Versículo 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, mais uma vez aqui, o escritor de Hebreus nos orienta que a sua obra não vai ficar esquecida. Deus vai recompensar. Então, não precisa preocupar. Se você está trabalhando na obra de Deus, se você faz o bem, não precisa preocupar que Deus não vai esquecer de você, da sua obra, não. Cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Assim, quando fazemos o mal
e o mal nos vem também, o bem da mesma forma. Fazendo o bem, vamos receber o bem. Os resultados específicos do julgamento do crente são vários, como obtenção ou a perda de alegria, aprovação divina, tarefas e autoridade, posição, recompensa e honra. Então, tudo isso aqui o crente vai receber. É um resultado do julgamento do crente. A perspectiva de um iminente julgamento do crente deve aperfeiçoar neste o temor do Senhor. Então, como nós sabemos que vamos ser julgados, aí é que nós devemos sempre ter em nós a responsabilidade de andar conforme a vontade do Senhor e fazer a sua vontade e andar de acordo com a sua palavra. E levá-lo a ser sóbrio, a vigiar e a orar. Vigiar e orar é o mandamento do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos vigiar e orar, ser sóbrio, para não andar de acordo com as concupiscências desse mundo. Devemos viver em santa conduta e piedade, praticar o amor, a misericórdia e andarmos nos caminhos do Senhor. E demonstrar misericórdia e bondade a todos, como eu já falei. Então, meu irmão, minha irmã, quero finalizar esse estudo. Espero que tenha te ajudado, tenha te orientado. Então, busque na palavra de Deus toda dúvida, tudo aquilo que de repente está aí em dúvida na sua mente. A palavra de Deus, ela nos orienta sempre. Para tudo, a Bíblia ela tem resposta, para qualquer questionamento. Então, o Espírito Santo, ele nos deixou já essa palavra através de homens que escreveram a Bíblia. O Espírito Santo inspirou, essas pessoas. Deus trouxe essa palavra justamente para que possamos andar na luz, possamos sempre ter conhecimento daquilo que o Senhor quer de nós. Então, que o Senhor Jesus Cristo possa estar plenamente na sua vida, na minha vida, na vida de todos. Se você gostou desse estudo, compartilhe ele. Vamos passar para frente a palavra de Deus. Não vamos receber e guardar em nosso coração e deixar ali guardado. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos dividir coisas boas. E é isso que o Senhor quer de nós. Que a sua palavra seja distribuída para servir de alimento a tantas vidas que necessitam desse alimento espiritual. Assim como o Senhor Jesus Cristo, ele veio e deu do seu Espírito, e deu ensinamento, deu cura, distribuiu milagres. Assim ele quer que nós também venhamos distribuir a sua palavra. Muitos usam as redes sociais para espalhar fake news, mentiras, falsidade, coisas ruins, mas você que é cristão, que tem na sua mão aí a palavra de Deus, distribui esse alimento, não retenha para você. É isso que Deus quer de nós, que nós possamos ser luz no mundo e sal na terra, possamos iluminar a vida daqueles que estão em trevas, que estão necessitando de conhecimento na palavra de Deus. Seja muito ou seja pouco aquilo que você conhece da palavra do Senhor, distribua ao seu próximo, não fica retendo não. Assim como a água chega num poço, ela precisa ser tirada para entrar uma água nova. Assim também o conhecimento, quando entra em nós, precisa ser passado para frente, para que novos conhecimentos venham entrar em nós e nós possamos cada vez mais subir, crescer mais na presença do Senhor. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo.